Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma apresentação da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, que tem o título Corpo e Unidade, Cartas do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta oitava lição, que traz o título Assistência Social, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos aqui publicando uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 8, como eu disse, ela traz o título Assistência Social e que tem o texto base em 1 Coríntios, no capítulo 16, e nós estaremos lendo apenas os versículos do 1 até o 4, para que possamos introduzir esta lição. E o texto nos diz assim: Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Em 1 Coríntios 16, existem 24 versículos. E percebemos que este texto em estudo, ele sucede a uma orientação sobre a morte e ressurreição. Mas, de repente, Paulo trocou de assunto e começou a falar em dinheiro, o que mostra que tanto os assuntos escatológicos, a exemplo da última lição, bem como assuntos sobre os dons, tantos outros tratados aqui nesta revista, são tão importantes quanto a questão da contribuição. Paulo, ele trabalhava para não ser um peso às igrejas e, no entanto, ele nunca, mas nunca mesmo, foi relutante em falar a respeito de ofertas para atender às necessidades da obra e do povo de Deus. Assim, o objetivo desta lição é mostrar que o apóstolo Paulo, ele pretendia defender a unidade da igreja. Paulo acreditava que a igreja deveria ser um corpo unido, independentemente de sua localização ou composição. A oferta para os irmãos necessitados de Jerusalém era uma forma de demonstrar essa unidade. O apóstolo, ele também tinha o intuito, com este ato, de incentivar a generosidade. Paulo acreditava que os cristãos deveriam ser generosos com seus recursos, especialmente com as pessoas necessitadas. A oferta para os irmãos de Jerusalém é uma oportunidade para os crentes de Corinto demonstrarem aí o seu amor ao próximo. Nessa lição, poderemos refletir sobre as seguintes questões. Em primeiro lugar, o que significa ser generoso no contexto do amor cristão?
Em segundo lugar, também nós podemos refletir como essa generosidade nos fortifica como unidade em Cristo Jesus. O que fazer com todo o ensino da verdade escrito pelo apóstolo Paulo àquela igreja de Corinto? Como colocar em prática o que foi corrigido? Depois de tantas exortações, já era hora de mostrar o que aqueles irmãos de Corinto tinham aprendido. O amor a Deus tinha que ser evidenciado. Isso em atitudes que também evidenciavam que aqueles irmãos amavam o próximo. Este, então, será o último conselho da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, ele acabara de dizer que nenhuma boa ação é em vão, conforme destacado em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Neste texto, o apóstolo Paulo ele enfatiza que aqueles irmãos eles deveriam se manter firmes e que nada deveria abalá-los. Paulo também ele exorta a eles para que eles sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois o trabalho daqueles crentes não seria inútil. Neste capítulo, ele menciona então algumas ações práticas que têm valor para todos os cristãos. Mas aqui nós fazemos uma pausa para refletir que certamente muitos que leem essa carta ficam um pouco pensativos. Haja vista, era uma igreja de muitos conflitos. E como ficaria toda aquela situação então? Mas aqui a gente encontra uma grata surpresa quando nos deparamos com este capítulo, o capítulo 16 de 1 Coríntios. No início, encontramos aqueles irmãos se armando uns contra os outros nessa carta, cheios de larga-me-deixa, e um apóstolo um tanto até bravio, com tantos problemas que atrapalhavam o crescimento daquela igreja por causa de toda aquela confusão generalizada. Bem, mas quando olhamos com mais atenção para aquela igreja, com toda a sua dificuldade, não enxergamos aí a realidade daqueles irmãos. E que vamos descobrir a partir do olhar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma atitude muito especial, muito afetiva com a igreja de Corinto. A gente vê isso quando os irmãos de Corinto, então, são convidados a se juntar aos crentes de outras áreas para apoiar a igreja em Jerusalém. Era a oportunidade de colocar o amor fraternal em prática. Paulo dificilmente poderia encontrar um exemplo mais prático da unidade do corpo de Cristo do que este. Era um projeto de todas as igrejas que estariam doando para ajudar os carentes de Jerusalém. E assim chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título A Oferta como Manifestação do Amor Cristão. A oferta como manifestação do amor cristão. Este tópico, ele nos leva a refletir sobre algumas indagações que são pertinentes neste momento. Por que Paulo, ele olha e vê que os cristãos devem ser generosos? O que Paulo quer dizer com demonstrar unidade? Como a igreja ela pode ajudar aos necessitados? O que você poderia fazer para ser mais generoso? No exercício destas respostas, poderemos entender o que o apóstolo Paulo ele queria para aquela igreja de Corinto e o que também esta mensagem quer dizer para nós, como igreja, nos dias de hoje. Envolvidos por pressões
de todos os lados, aí, de todos os tipos também, os crentes de Jerusalém, eles viviam numa situação de extrema pobreza. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, evidencia uma prática muito comum e peculiar daquela igreja. Os novos convertidos, eles vendiam seus bens e davam para a cesta comum da igreja, para que ela pudesse administrar. E provavelmente que esta prática dos crentes de Jerusalém não tenha sido aí replicada nas outras igrejas do Novo Testamento, já que não encontramos aí sinais desta ação nas demais igrejas mencionadas aí no Novo Testamento. Não se sabe se eles agiam assim em função do seu caráter predominantemente judaico ou mesmo em função da exacerbação da expectativa da volta iminente de Jesus. De qualquer forma, a bolsa incomum aí, de alguns momentos, esvaziou, deixando muitos membros daquela igreja numa situação de penúria, inclusive acentuada. E isso contextualiza aí o último capítulo de 1 Coríntios. Nos capítulos de 1 Coríntios, da carta de 1 Coríntios, do capítulo 1 até o 15, Paulo ele havia tentado corrigir certas práticas pouco cristãs e restabelecer as doutrinas específicas aí nas quais os coríntios estavam se tornando negligentes ou até mesmo indiferentes. Já no último versículo do capítulo 15, o apóstolo ele faz um emocionante apelo à fidelidade e à firmeza nos fundamentos da fé cristã. E é neste último capítulo da carta de 1 Coríntios que ele vem discutir algumas questões práticas, todas elas englobadas pela comunhão e a unidade cristã. Neste capítulo nós encontramos uma longa exposição dos desejos sinceros do apóstolo Paulo de levantar aí ofertas para ajudar os pobres daquela primeira igreja. Neste período, Paulo ele demanda às igrejas aí que ele fundou, as igrejas formadas predominantemente por gentios, para que eles pudessem ajudar os irmãos de Jerusalém. Paulo faz menção disso em mais de uma epístola. Nós podemos ver isso em Gálatas 2:10, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9, na carta aos Romanos, no capítulo 15, do versículo 26 ao 31. Ele entendia que esta ação era uma demonstração pública da unidade dos crentes, uma forma de dizer que a igreja estava unida, independentemente de sua composição judaica ou gentílica. A repentina mudança feita pelo apóstolo Paulo neste tema da glória da ressurreição para a simples prática aí da coleta pode parecer até abrupta. Para ele, entretanto, angariar ofertas para os necessitados da igreja de Jerusalém era uma parte tão importante da comunhão quanto a emoção da futura ressurreição. As instruções relativas à coleta dirigidas às necessidades da igreja daquela época continham princípios que podem muito bem ser aplicados nos nossos dias. Os crentes de Corinto, eles ouviram falar do levantamento desta oferta. Então se perguntaram, como poderiam ajudar? O apóstolo Paulo lhes dá então as instruções, muito parecidas com as que ele dá também às igrejas da galáxia, conforme destaca aí 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Que no primeiro dia da semana, eles deveriam separar uma oferta segundo a capacidade de cada um para contribuir. E é até bonito a gente perceber que a expressão no primeiro dia da semana indica que aqueles irmãos
há mais de 2000 anos, já se reuniam no dia de domingo para cultuar ao Senhor. O que a igreja faz nos dias atuais? Eles já faziam naquele dia, longínquos aí, em que os romanos ainda eram os senhores do mar Mediterrâneo. A indicação desse dia mantinha, então, a obrigação constantemente diante das pessoas. Além disso, o cristão deveria lembrar que precisava fazer que a sua doação no dia do Senhor era importante. A sua contribuição não era uma questão para ser deixada ao acaso, nem uma proposição única. O cristão deveria continuar sistematicamente ali, fazendo e constantemente fazendo aquela contribuição. Assim, todos os domingos, quando eram realizadas as principais reuniões religiosas em Corinto e nas igrejas da Galácia, as contribuições eram levantadas. Aqui as palavras de Paulo servem como prova de que a igreja primitiva, como contributo a Cristo, ressuscitado, havia transformado o primeiro dia da semana em seu dia regular de culto religioso. Em segundo lugar, aqui para a gente entender, a igreja deveria também eleger algumas pessoas para levar aquelas ofertas diretamente a Jerusalém. Paulo, ele não exigia que ele mesmo fizesse. Não tinha muito, não fica aí muito bem claro aí, porque Paulo ele estava pedindo, inclusive, até algumas cartas de aprovação para aqueles irmãos que iriam levar a Jerusalém. O que o apóstolo ele concordava era em indicar tais pessoas. Nesse ponto, ele mostra o seu gênio. Embora fosse dogmático e a respeito da necessidade de levar as contribuições, ele era completamente democrático sobre o método de enviá-las. Não há dúvida de que o seu desejo era permitir que aqueles que estavam promovendo estas contribuições experimentassem também a emoção de entregá-las. Isso, pessoalmente, aos cristãos de Jerusalém. O que ele mais desejava era que a igreja, de forma voluntária, participasse, para que os crentes de Jerusalém percebessem que irmãos bem de longe, independentemente de língua ou cultura, de raça também, se interessassem pelo seu bem-estar. O importante aqui não é a quantidade do dinheiro levantado, mas o coração e o amor pelo próximo, que se concretiza naquela oferta. Não havia limites para o interesse de Paulo relacionado ao bem-estar daquela igreja e a unidade dos métodos e também o procedimento. Ele estava sinceramente preocupado com as contribuições e bastante ciente dos delicados problemas envolvidos na distribuição daquele dinheiro. Se fosse necessário, ele mesmo iria, pessoalmente, supervisionar ali essa distribuição em Jerusalém, mas as pessoas recomendadas iriam com ele. Desta forma, o apóstolo ele se assegurava contra qualquer crítica possível. Um aspecto digno de reflexão é que nós tendemos a pensar na generosidade como doação espontânea e eventual. Mas a generosidade ela é demonstrada especialmente pelo compromisso de dar regularmente aos necessitados. Certos projetos, eles podem exigir um único ato. Um grupo de crentes em dificuldades pode precisar aí de ajuda temporária e emergencial. Outras vezes, é preciso manter a ajuda por meses ou até, às vezes, anos. Pastores, missionários e outros servos de Deus
que trabalham no campo principalmente, só pode fazê-lo quando outros crentes sustentam os seus ministérios. Assim, é bom pensar também em nossas contribuições para esses irmãos de hoje. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Paulo, Timóteo e Apolo. Paulo, Timóteo e Apolo, que vai registrar aí os acontecimentos do capítulo 16, do versículo de 10 ao versículo 12. Neste segundo tópico da nossa lição, nós poderemos refletir também sobre algumas questões. O que você acha que Paulo quis dizer com recebem-no como a mim, relacionado a Timóteo? Você já se sentiu desvalorizado por causa da sua idade? Como você lidou com isso? Bem, segundo 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, Paulo já tinha enviado Timóteo até a igreja de Corinto com uma determinada missão. Timóteo é novamente mencionado aqui em 1 Coríntios 16:10. Paulo estava preocupado com o bem-estar dos seus companheiros, que eram evangelistas, Timóteo e Apolo. Paulo estava especialmente interessado em Timóteo, que era como um filho para ele. Entretanto, as palavras do apóstolo, quando ele diz: "Vede que esteja sem temor convosco", isso eram destinados não só a proteger Timóteo, mas também com relação a Coríntios, de algum mau procedimento, como também a salvar Timóteo de qualquer perigo. Paulo sabia que aqueles coríntios, eles formavam um grupo extremamente crítico aos pregadores e difícil de servir. O apóstolo ele orienta os crentes a receberem o jovem Timóteo, o jovem discípulo, como se fosse o próprio apóstolo Paulo, porque ambos estão dedicados ao cumprimento da mesma obra. Esse pedido implica que a igreja não estava dando o devido valor a Timóteo, em função de sua juventude. Eles estavam divididos em grupos centralizados em volta de Pedro, Apolo e Paulo, como já estudamos anteriormente. E eram muitos cultos, eram bastante sábios. A cultura helênica, especialmente com relação à adoração e à oratória. Como Timóteo havia se dedicado à obra do Senhor, Paulo escreveu uma advertência para aqueles irmãos. Portanto, ninguém o despreze. O fato de um homem ter sido chamado por Deus para o ministério deveria despertar uma atitude cortês e também respeitosa naqueles a quem ele havia sido enviado. Excluir, desprezar ou desdenhar um mensageiro do Senhor é uma atitude pouco espiritual e nada cristã. Os coríntios, eles deviam aceitar Timóteo por causa da total autoridade recebida de Deus para fazer o trabalho de um evangelista. Uma parte dos irmãos daquela igreja não queriam uma pessoa tão jovem na liderança daquela igreja. Eles desejavam o retorno de Apolo, mas Apolo também não queria voltar para lá. Apolo, por sua vez, não estava tão interessado naquele retorno para aquela igreja, pelo menos naquele momento. Paulo não se importava em enviar Apolo, mas este querido companheiro de ministério possivelmente estava temeroso de que a sua presença fortaleceria aí determinado partido da igreja que tinha
preferência pelo seu nome e por sua capacidade na oratória. Corinto preferia Apolo, mas Paulo entendia que é Timóteo que eles precisavam. Nestes 2 pequenos versículos, percebemos algumas lições muito significativas para as igrejas de outros tempos, em especial com relação à idade, que não é documento. Juventude não é sinal de incapacidade. Da mesma forma que os cabelos brancos não são sinais aí de capacidade ou incapacidade. A capacidade para dirigir a casa de Deus não guarda relação com o número de anos da nossa biografia. O mundo ele prefere os braços fortes para alguns trabalhos e a experiência para outros. Talvez você conheça aí o ditado que diz: cachorro novo late correndo e cachorro velho late sentado. Mas na igreja não pode ser assim. Isso é um senso comum, que qualquer cachorro pode latir independentemente da idade. Mas no caso específico da liderança da igreja, o determinante aí é a vocação espiritual. Os traços que a igreja precisa buscar no líder não são a sua capacidade de falar, os seus diplomas acumulados, mas as evidências de ser um obreiro chamado para o ministério. E dessa maneira, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, que tem o título Verdadeiras e Falsas Doutrinas. Verdadeiras e falsas doutrinas. Está baseado nos últimos versículos do capítulo 16 de 1 Coríntios. Neste tópico também, nós poderemos analisar algumas questões, como fizemos nos outros tópicos. E essas questões que são pertinentes àquela igreja de Corinto. E que também são presentes em nossas igrejas de hoje. Você sabe identificar uma falsa doutrina? Por que é importante que as igrejas estejam alertas às falsas doutrinas? Como poderemos discernir entre a verdade e a falsidade? O último parágrafo desta carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, está dividido em 3 partes. Na primeira, há uma lista de exortações. Depois, tem algumas referências pessoais e, finalmente, as saudações finais. As partes finais desta carta servem como despedida, sim, mas também como um resumo dos principais aspectos da carta como um todo. Os crentes da cidade de Corinto devem tomar bastante cuidado. É assim que o apóstolo Paulo determina. Inclusive, cuidado com as influências que são perniciosas no contexto do qual eles viviam. O meio ambiente daquela igreja era predominantemente perigoso. Não seria fácil conservar puro o evangelho em função de todas as pressões pagãs que ele tinha. Essas pressões estavam produzindo aí uma forte divisão na igreja. Para enfrentá-las, Paulo ele propõe o amor como a pedra angular para a sobrevivência daquela igreja. O primeiro recado que o apóstolo Paulo manda é quanto à vigilância. Está no versículo 13, a parte A. A palavra vigiai significa fiquem acordados, não durmam, não tirem férias da obra do Senhor. Paulo não estava falando aí contra dedicar-se algum tempo para repousar ou relaxar o corpo e também a mente. Pelo contrário, a ideia é que uma pessoa nunca deve desanimar ou virar as costas, ainda que brevemente, à sagrada vocação para a vida cristã.
Existiam muitas evidências ali de que alguns males estavam tornando aquela igreja um pouco fraca, tais como dissensões, heresias, imoralidade, intemperança. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo estivesse fazendo aí uma exortação para que eles se mantivessem alertas e vigilantes quanto a isso. O segundo recado de Paulo é para a estabilidade daquela igreja. No versículo 13, a parte B. A mente física produz uma vacilante vida cristã, mas a santidade, ela produz a estabilidade. Portanto, os coríntios deveriam estar firmes na fé. Paulo estava querendo dizer, olha, afundem profundamente as raízes de sua fé no solo da verdade eterna. Uma sólida doutrina, assim como uma experiência vital, é essencial à estabilidade espiritual. O terceiro ponto abordado pelo apóstolo é a virilidade. E se encontra no versículo 13, a parte C. A coragem é um subproduto da experiência do cristianismo. A verdadeira fé cristã não produz personagens tímidos e insípidos ou defensivos. O cristianismo é uma religião de força. Ele produz heróis. E quando Paulo exorta os coríntios a portarem-se varonilmente, ele está simplesmente pedindo a eles para que comportassem com coragem. Isso significava que eles deveriam crescer, não serem crianças, não serem bebês, mas que fossem capazes de levantar e seguir em frente. A quarta abordagem aí, que o apóstolo Paulo faz, é sobre a força, também retratada aí no versículo 13. Fortalecei-vos, exige beber profundamente da fonte do amor de Deus e comer constantemente da mesa de Deus. Fortalecei-vos significa exercitar-se no Senhor, indicando aí a capacidade de agir e sofrer segundo a vontade do Senhor. O cristianismo nunca teria exercido um impacto sobre a sociedade pagã do primeiro século aí, sem força daqueles homens e daquelas mulheres, pessoas que foram poderosamente fortalecidas pelo Espírito Santo. E por último, Paulo não poderia esquecer, é claro, do amor. O princípio da integração contido no versículo 14. O amor é força que faz todas as outras qualidades do cristão trabalharem em harmonia. O amor, ele desperta o desejo da vigilância, da precaução. O amor é a âncora da fé da humanidade e produz estabilidade. O amor gera um espírito varonil, que não teme nenhum inimigo e não cede a nenhum pecado. O amor alimenta a força dos cristãos para a batalha espiritual que enfrentam. Portanto, o apóstolo Paulo ele exorta os coríntios que todos eles, que todas as coisas deles deveriam ser feitas com amor. Paulo ele termina com palavras de saudação a alguns companheiros mais próximos do seu ministério. Ou seja, são crentes de Éfeso, saudando aos crentes de Corinto. As igrejas de Jesus Cristo podem estar aí separadas geograficamente, mas elas ainda fazem parte de um mesmo rebanho, cujo pastor é Jesus Cristo. E nesse caminhar, irmãos, nós chegamos à conclusão desta oitava lição da revista Palavra e Vida. E neste momento, é bom que recapitulemos os principais pontos da nossa lição hoje.
O apóstolo Paulo, ele enfatizou a importância da generosidade e da unidade para aquela igreja de Corinto, e nos dando aí exemplo de como devemos ser. E aqui vai um desafio para as nossas igrejas de hoje. É necessário que sejamos mais generosos, envolvendo mais na missão de promover uma vida melhor para os necessitados e levar também o Evangelho. Principalmente os nossos irmãos da fé, nós devemos ter misericórdias dele. Misericórdia é uma disposição interior para ajudar o próximo. Ela é parte do caráter cristão, construído aí em nós pelo Espírito Santo. Não há desculpa para não ajudar. Mesmo assim, algumas pessoas são levantadas aí e, às vezes, apontadas para algum eventual trabalho que pode surgir. E a gente tem que voltar para essas pessoas. Os pobres também, nós devemos voltar as nossas visões para eles. Não conheço aí nenhuma pessoa que não precise de ajuda. Eu tenho as minhas próprias necessidades. Sou eu que preciso de ajuda. Qualquer quantia para outras pessoas que eu der para ajudar organizações não são desperdiçadas. São gastas com coisas que vão ajudar o progresso da palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, né? Eu não sei como ajudar e não tenho tempo para descobrir. A minha ajuda, ela fará falta no meu orçamento. E eu, uma pessoa muito cuidadosa com o meu dinheiro, tem gente que dá algumas desculpas. Em vez de dar a sua oferta sem se examinar, é melhor que você volte o seu pensamento para que aquilo que nós estudamos hoje, principalmente com relação aos irmãos da fé. No estudo de hoje, nós concluímos que o valor do amor entre os irmãos impulsiona a Igreja de Cristo. A saber, o Evangelho genuíno pode abrir portas e combater até mesmo o inferno com isso. Aprendemos também a incentivar a prática dos valores cristãos, com amor, igualdade, renúncia. As igrejas são mantidas ao longo das gerações por uma sucessão de líderes que se assemelharam a Cristo. As instruções de Paulo a Timóteo indicam aí claramente que o processo de discipular, avaliar, incumbir e liderar nossos líderes para trabalhar é um sistema correto de transmitir liderança e autoridade dentro da Igreja de Cristo. Vemos outra imagem dessa realidade quando Paulo ele se despede dos presbíteros em Éfeso. A fé cristã é um chamado para todas as épocas da vida. A opção de nos apresentarmos aí cedo de nosso trabalho cristão nunca será uma opção. Oliver Wendell, ele certa vez afirmou que os homens não param de brincar porque envelhecem. Eles envelhecem porque param de brincar. O mesmo se aplica aos cristãos, no tocante ao seu chamado e à sua vocação. Cristãos idosos não se afastam de sua missão e de seu propósito no reino porque estão cansados e deprimidos. Ficam cansados e deprimidos quando se afastam de sua missão e também de seu propósito no reino. O mesmo serve para os novos, para os jovens, que se queixam que não têm forças para executar o trabalho cristão. É o exercício deste trabalho
que lhe dará força o suficiente para seguir adiante. E aqui, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 indagações para serem respondidas e também refletidas. Minha igreja tem programas que ajudam os necessitados? Como posso me voluntariar para trabalhar em uma instituição de ajuda humanitária? Olha, servir a Cristo é o maior privilégio do discípulo, quando este serviço é prestado com alegria e satisfação. A possibilidade de que seja realizado cada vez com mais perfeição é iminente. Afinal, o desejo do coração de um voluntário é agradar o coração de Deus e adorá-lo através de sua dedicação e compromisso com a obra. Mas esse tipo de voluntariado tem se tornado aí cada vez mais escasso em nossas igrejas. Não é algo incomum encontrarmos aí pastores reclamando de que aquela triste realidade, latente há anos em nossas igrejas, também é real em sua comunidade. Olha, apenas 20% da membresia é que carrega o piano nas costas. E de verdade. Você pode ainda hoje procurar a sua associação, na qual a sua igreja está inserida, com certeza ali tem um trabalho voluntário, o qual você poderá engajar-se. Na sua convenção também existem muitos trabalhos para voluntários. Na Convenção Batista Brasileira, nunca esqueça que, afinal, fomos salvos para servir. Um segundo momento de pensar e agir tem com a seguinte indagação: como trabalhar na igreja os conflitos entre as gerações, que colocam em lados opostos a força da juventude e a experiência dos mais vividos? Olha, nós vivemos em uma época de supervalorização da juventude. Os jovens são enaltecidos pelo seu vigor físico, pela sua mente aberta, principalmente ao aprendizado, pelas suas potencialidades. É praticamente um estado invejado aí por alguns que já passaram por ele. Recomendamos com um pouco de clareza quanto a isso. No que tange à igreja, é muito comum elas terem os jovens, ministérios de jovens, que devem trabalhar de forma específica para eles. Mas, e quanto aos idosos? Como tem sido? E qual deve ser a relação da igreja local para com os idosos? Olha, os idosos devem enxergar a si mesmo em sua relação com a igreja local. É muito interessante o que Paulo ele escreve ao jovem Timóteo. O conselho, olha, não repreendas ao homem idoso, antes exorte como um pai. Olha a fusão, o idoso e o jovem. Tanto a palavra de Deus nos ordena, com a prática nos mostra que nós devemos tratar cada faixa etária de maneira igual, mas respeitando as suas diferenças. Jovens e idosos podem caminhar juntos na experiência e no vigor. Na minha juventude, em um congresso no Despertar, eu tive uma experiência muito gratificante na minha vida com a nossa querida e saudosa Mirtes Matias. Eu tinha acabado de ler um dos livros dela, eu, um jovem, e tive a satisfação de encontrá-la naquele congresso. Nós conversamos bastante sobre o seu ministério, que também era muito importante para mim, como jovem.
aquele despertar ficou marcado na minha vida. Também na minha juventude, eu tive a grata e a satisfação de, por várias vezes, encontrar com o querido pastor Davi Gomes, com quem muito aprendi nessas caminhadas. Não tem idade para aprender e nem idade para ensinar, quando estamos sendo conduzidos por Deus em sua obra. O terceiro momento aí para pensar em agir, ajudar o próximo foi uma das marcas da igreja nos primórdios, o que incluía, eventualmente, até ajuda funeral para aqueles que não tinham lugar para serem enterrados. Essa disposição para praticar o amor era manifestada aí tanto para os membros da comunidade quanto para aqueles que estavam fora dela, o que veio a se tornar aí um importante instrumento de evangelização do cristianismo, aquele cristianismo primitivo. Nós precisamos refletir sobre a ajuda ao próximo também como um mecanismo de evangelização. Nós somos incentivados a cada dia a permanecer firmes em todo o tempo e principalmente quanto à nossa fé e também valores cristãos. Somos desafiados aí a interagirmos com o mundo. Que possamos, a cada dia, sermos conduzidos pelo Senhor Jesus de acordo com os seus propósitos para a nossa vida. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para você se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu recado e acione aí o sino das notificações e compartilhem para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 9, com o título Consolação e Consolo. Consolação e Consolo. Nós estaremos assim iniciando os estudos da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?